A seguir temos alguns dos conceitos básicos que precisamos saber ao iniciar os estudos em química geral. É a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesses processos. Ela trabalha em 3 níveis principais: microscópico, quando a química interpreta fenômenos em que há um reordenamento dos átomos, que são os constituintes básicos de toda a matéria e que são invisíveis aos nossos olhos. Macroscópico, quando a química interpreta objetos ou fenômenos grandes e visíveis. Simbólico, quando a química interpreta e reconhece fenômenos químicos através de símbolos, fórmulas e equações matemáticas. Dependendo dos ramos de estudo, a química pode ser dividida em química orgânica, química inorgânica, físico-química, entre outros. Matéria. Apesar de não ser um conceito tão fácil de ser definido, a maioria dos autores concorda que matéria no estudo de química é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, apresentando volume e massa. Exemplo: uma árvore, o ar, a água, as nuvens, o nosso próprio corpo, a terra. Tudo isso são exemplos de matéria. Mas a justiça, por exemplo, não é. Massa é uma propriedade geral da matéria que indica a quantidade de matéria que existe em um corpo e que tem como unidade padrão o quilograma. Para medir essa propriedade são utilizadas as balanças. Volume também é uma propriedade geral da matéria que indica a extensão de espaço ocupado por um corpo, sendo que sua unidade padrão é o metro cúbico, m3. O volume de um material pode ser medido através de diferentes aparelhos do que são graduados, como a proveta, a pipeta, a bureta e outros menos precisos. Corpo é uma porção limitada da matéria. Por exemplo, conforme dito, uma árvore é uma matéria. Assim, quando cortamos touras de madeira, temos que essas touras podem ser designadas como corpos ou como matéria também. O objeto é um corpo produzido para utilização do homem. Se as touras de madeira mencionadas no item anterior forem transformadas em algum móvel, como uma mesa, teremos um objeto. Exemplos de conceitos de química: matéria, corpo e objeto. Energia é a medida da capacidade de realizar um trabalho. Existem vários tipos de energia, dependendo do tipo de trabalho realizado. Por exemplo, a energia que um corpo adquire quando está em movimento é a energia cinética. A energia que o corpo armazena é a energia potencial. A energia mecânica é toda forma de energia relacionada com o movimento de corpos ou com a capacidade de colocá-los em movimento ou de deformá-los. A energia química é baseada na força de atração e repulsão nas ligações químicas, presente na formação da matéria. As trocas de calor são energias térmicas. A condução de eletricidade é uma energia elétrica, e a energia na forma de luz é energia luminosa. Substância pura ou simplesmente substância. As substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades físicas bem definidas, determinadas e praticamente constantes, ou seja, são formadas por um único tipo de componente, átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. Substância simples é a substância formada por um único tipo de elemento químico. Exemplos: gás oxigênio, O2, gás hidrogênio, H2, ferro, Fe, gás hélio, I, alumínio, Al, etc. Substância composta ou composto é a substância formada por mais de um elemento químico. Exemplos: água, H2O, álcool etílico ou etanol, C2H5O, amônia, NH3, etc. Misturas. Quando temos em um mesmo sistema mais de uma substância. As misturas não apresentam as propriedades, como os pontos de fusão e ebulição, bem como a densidade, constantes como ocorre com as substâncias. Mistura homogênea é a mistura apresenta uma única fase, ou seja, aspecto totalmente uniforme. Exemplo: mistura de água e álcool. Mistura heterogênea é a mistura que apresenta mais de uma fase. Exemplo: água e óleo. Sistema é o que está sendo submetido à observação. As regiões ao redor do sistema são chamadas de vizinhança. Sistema é o que está em observação. Sistema homogêneo apresenta uma única fase. Pode ser composto por uma substância pura ou por uma mistura homogênea. Sistema heterogêneo apresenta mais de uma fase. Pode ser composto de uma substância pura em diferentes estados físicos, como um copo com água e gelo, ou por uma mistura heterogênea. Fenômeno: qualquer transformação sofrida pela matéria. Fenômenos físicos são aqueles em que a constituição do material não muda. Exemplo: amassar um papel. Fenômenos químicos são aqueles em que a constituição do material muda. Exemplo: queimar um papel.